Sempre que estiver sozinho ou triste, tente ir para um sótão num dia lindo e olhar para fora. Não para as casas e telhados, mas para o céu. Enquanto puder olhar sem medo para o céu, saberá que é puro por dentro e encontrará a felicidade outra vez. Então, eu acabei de falar um pouco para vocês o contexto histórico, né, na época em que a Anne escreveu o livro dela, em que estava se passando. Acompanha essa trajetória. Lendo o livro, né, por meio dos relatos em que a Anne vai escrevendo, a gente consegue ter esse caminho, né, desde do início, né, digamos assim, do início da fase do nazismo, né, que começou durante e depois, quando começa a ficar um pouco mais tenso, um pouco mais restrito, né, quando as pessoas, principalmente os judeus, na verdade os judeus, eles são proibidos, né, de circular em alguns locais, né, da cidade, e especificamente a cidade em que a Anne Frank estava, era muito restrita, né, ela escreve isso no livro, e ela relata, quando vocês vão ler o livro, vocês vão ver esse livro, ele é um retrato fiel, como eu falei para vocês, muito sincero, né, da aflição de uma família que passa por vários, além do problema que eles estão enfrentando, que é a questão do Holocausto, né, eles passam toda a atenção, né, de estar junto todos os dias, né, todo mundo se vendo o tempo todo, sempre, né, acordando, até porque o cômodo, né, a casa que eles moravam era pequeno, né, eles moravam em um anexo, então, assim, quase, assim, mais de 10 pessoas convivendo junto, então imagina o quanto, assim, não eram momentos, claro que tem momentos bons, óbvios, mas também o quanto também não foi difícil, né, para todo mundo ali conseguir conviver em equilíbrio, né, já com a pressão que tinha por conta do contexto da época, né. Então, assim, quando eu estava lendo esses dias, eu estava mexendo nos meus livros, né, estava lendo e pensei assim, qual livro que eu acho que se encaixaria para essa época, e apareceu o da Anne Frank, então, assim, foi perfeito, no momento perfeito que veio, né, essa conexão, porque, assim, não é diferente do que a gente vive hoje. Então, tem muita frase boa que eu vou ler para vocês aqui para a gente se inspirar, né? Não quero falar de coisas tristes. Então, assim, no final de muitos dias de silêncio e aflitos, a família Frank, eles são descobertos pelo nazista e eles são deportados para o campo são levados, né? Deportados para o campo de concentração. Então, quando você vai lendo o diário, você consegue acompanhar essa trajetória, né? Pela Anne, pelas palavras da Anne, pelas belíssimas palavras da Anne, vamos colocar assim. Então, ele é um retrato fiel à aflição em que a família passou, né? Durante a perseguição dos judeus e o terror que foi, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E o seu diário ele já foi traduzido apenas para 67 línguas, 67 idiomas. Daí eu escrevi aqui para vocês. Ela destaca, no caso, né, o diário que a Anne Frank escreve, ela destaca sentimentos, aflições e pequenas alegrias de uma vida em comum. Então, assim, quando a gente vai lendo o diário, né, como é um diário, então são relatos sinceros, e como ela era adolescente, são mais sinceros ainda, né? Muitas das coisas ela não, digamos assim, ela não pensou, né? Não argumentou, não teve que argumentar, não teve que pensar tanto. Então, a gente percebe pelas palavras que é um relato, assim, muito fiel, muito bonito, com muito sentimento. A gente acompanha, né, o processo da menina mulher, né, que a Anne Frank passa durante esses tempos que ela escreve no diário. Então, assim, a gente percebe o quanto ela é um espírito amadurecido, né? Uma pessoa amadurecida no sofrimento, né? Por meio do sofrimento, em que eles estavam confinados, né? Num anexo, né? E durante todo esse percurso, a gente percebe o quanto ela tem uma fé, assim, muito bonita, inabalável, por mais que os dias foram sombrios, né? E tem dias que, claro, são dias difíceis, né? Imagino. Hoje em dia, a gente já fica, né, naquela ansiedade de querer sair logo do confinamento, de poder ver outros ambientes. Então, assim, eles passaram mais de um ano, minha gente, confinados,
com mais de 10 pessoas, com muitas pessoas. Então, assim, não é fácil. Então, assim, a gente lê esse diário é uma grande inspiração para mim, né? Pessoalmente falando, é uma inspiração e o quanto ela é uma pessoa, assim, extremamente inteligente e admirável. Uma menina, né? Ela começou a escrever esse diário quando tinha 13 anos e terminou com 15 anos de idade. Vou ler para vocês como é um relato vindo de um adolescente. Ele tem muita autenticidade, ele é muito sincero, né? Ele é muito íntimo. Então a gente acaba percebendo muito isso. Eu percebi, lendo, né? Eu percebi muito isso. Então eu lembro que eu li ele, como eu falei para vocês, acho que eu tinha 17 anos. E eu também voltei a ler, eu estava lendo esses dias, né? Por conta da quarentena, eu acabei lendo ele de novo. Então, a gente percebe o quanto ela é sincera nas palavras, na história, em que ela conta e como é bonito, né? A gente acaba, né, deixando de lado os pequenos detalhes, as coisas imperfeitas que a gente julga e que são extremamente importantes, né? Quando a gente tá em quarentena, a gente está confinado, a gente acaba percebendo que as pequenas coisas, né, do dia a dia, na verdade, são as coisas maiores, são as que mais têm importância. São pequenas coisas, entre aspas, mas que, no fundo, elas são grandes atos, são grandes coisas que a gente deve ter mais atenção. E ela era adolescente, muito da ortografia dela foi corrigida pelo pai, né, o Otto Frank. Foi quem acabou ficando com o livro dela e acabou sendo publicado também. Então, existe uma história que eu vou contar para vocês. Não é uma história, mas um fato, que esse livro daqui que eu tô com vocês, esse livro ele é a versão B. Então, quando a Anne escreveu o diário, claro que tinha relatos que eram muito íntimos, porque falava sobre sexo, também falava sobre a falecida mãe dela, né? Então, em relação a isso, o pai dela, em relação a esses relatos, né? O pai, ele separou em livro A, B e C. Então, o livro A e o livro B, tipo A e B, são livros muito fiéis ao Diário da Anne. Eles escreveram praticamente, ele não alterou nada do livro, né? São relatos extremamente fiéis, né? Tem até fotos, né, do como é que era da letra dela. E o Diário C, que o Otto Frank, que é o pai da Anne, escreveu, é um diário mais impessoal, tipo, é um diário, digamos, mais enxuto, onde ele cortou várias coisas, tipo, relatos mais íntimos, ele cortou e publicou nessa versão C. Se vocês ficarem curiosos, tipo, quiserem saber mais sobre o que aconteceu com a Anne, a questão da sexualidade, da relação com os pais, você vai conseguir entender melhor na versão A e B, que é esse daqui, que é assim que eu vi, eu lembro que eu comprei na Bienal do Livro. E quando eu vi que estava em promoção e era a versão A e B, falei, não, é agora, agora é minha vez de comprar. Cheia de ideias articuladas, né, e muito à frente ao seu tempo. Então você percebe que já naquela época ela já pensava diferente, já tinha um pensamento mais assim, à frente, né, o pensamento que a gente tem hoje. Eu vou ler aqui para vocês, vou dar um pouco de spoiler das frases em que, quando eu estava lendo na época, eu marcava e achava legal. E eu vou ler para vocês. Gente, incrível para vocês terem ideia que mente essa garota tinha. Pronto, eu peguei aqui, quem tem a versão A e B vai poder me acompanhar. Da versão do livro de bolso. Cadê? Página 222. O melhor remédio para os amedrontados, solitários ou infelizes é sair. E é um local em que possamos ficar sós, com o céu, a natureza e Deus. Só então você pode sentir que tudo é como deveria ser e que Deus deseja a felicidade das pessoas em meio à beleza e à simplicidade da natureza. Gente, foi escrito por uma adolescente. Você fica assim, poxa, que espírito evoluído. E a outra citação que eu marquei aqui para vocês, essa aqui. Enquanto isso, na mesma página ainda. Enquanto isso existir, e deve existir para sempre, sei que haverá consolo para toda tristeza. Em qualquer circunstância, acredito firmemente que a natureza pode trazer conforto a todos que sofrem.
Deixa eu ver mais aqui, sentimos falta. Tá. Essa aqui eu achei muito parecido com o que a gente tá vivendo hoje, pelo menos eu me identifiquei. Espero que vocês se identifiquem. Se vocês se identificarem, coloquem aqui embaixo nos comentários, para eu ter uma noção que não estou sozinha. Também ainda na página 222. Sentimos falta de tanta coisa aqui, tanta coisa, e durante tanto tempo. Sinto falta quanto você. Sinto tanta falta quanto você. Não estou falando de coisas exteriores, já que estamos bem providos delas, mas sim das interiores, como você. Anseio por liberdade e ar puro, mas acho que temos sido bastante compensados por essa perda, por dentro, quero dizer. Então, essa é uma das reflexões, né? Uma dos pensamentos que a Anne externaliza, ela escreve, e é bastante, muito inteligente. Outra parte, deixa eu ver para vocês, entrega. Eu marquei aqui. Tá, 237. 237, para quem tem a versão de bolso, me acompanhe. Essa página 237 tem até um coraçãozinho, minha gente, que eu coloquei aqui na época. Vocês conseguem enxergar. Ai, meu Deus. Mas tá aqui, que eu escrevi, né? Mas eu não costumo escrever em livros, minha gente, porque esse livro especial me marcou, mas eu vou ler pra vocês aqui. Foi de lápis, tá? Cadê? Achei. A beleza continua a existir, mesmo na desgraça. Se a procurar, você descobrirá cada vez mais felicidade e recuperará o equilíbrio. Uma pessoa feliz tornará as outras felizes. Uma pessoa com coragem e fé nunca morrerá na desgraça. Sua Anne. M. Frank. Então, minha gente, eu terminei por aqui a resenha. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu peguei os melhores fragmentos que eu achei, na minha opinião. Se você leu o livro, né, e teve alguma frase interessante, coloca aqui nos comentários para poder a gente conversar. Vou gostar muito. Então, se você não leu, aproveita esse tempo de quarentena, em que a gente está boa parte do tempo sem fazer algo produtivo, ou se mesmo você está sem fazer nada em casa, de boas. Eu recomendo ler esse livro daqui. Não pode ser ler todo, mas assim, algumas frases, algumas coisas assim, eu acho muito interessante, né, para vocês se inspirarem e não desandarem, não ficarem tristes, que a gente vai conseguir sair dessa quarentena mais fortes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei para valorizar meu trabalho e comentar aqui embaixo. Também não esqueçam de visitar a página do Recicla Leitores, o projeto também é muito massa. E é isso então, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau e se cuidem, fiquem bem na quarentena.